Já estamos de volta e, como sempre fazemos nas sextas-feiras, no nosso terceiro bloco é dedicado para falar sobre direitos do cidadão. Aqui comigo, representando a Defensoria Pública, Dr. Renato Mendes Carneiro Teixeira. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores. E o tema de hoje, doutor, qual é? Bem, a produção passou várias perguntas relacionadas a registros públicos. Que já estão aqui comigo. Isso, perfeito. Vamos lá então. Bom, primeiro, dá uma esclarecida, doutor, registros públicos, né? Eu tenho aqui uma primeira pergunta enviada por um telespectador que diz assim: eu sofri muito com o meu nome na adolescência e ainda sofro hoje com ele. É possível alterá-lo? Certamente aqueles nomes que causam algum constrangimento, tem alguma outra conotação. O que fazer, doutor? Bem, nesse caso, a lei permite essa alteração. É interessante falar que houve uma atuação até preventiva por parte do legislador. O próprio oficial de registro público, ele pode negar registro daqueles nomes que venham a submeter o seu portador a algum tipo de constrangimento. Aí, se houver a insistência por parte dos pais, aí ele submete o oficial de registro essa questão ao juiz. Mas mesmo assim, havendo registro de um nome que venha a expor a pessoa, aí ela deve procurar a justiça através do seu advogado, da Defensoria Pública, e nós entramos com uma ação de retificação de registro público, justamente expondo essa situação e pedindo que o juiz venha a determinar, havendo a procedência do pedido, a expedição de ofício até o cartório para que o cartório venha a fazer a alteração. Apesar de que a regra é a imutabilidade do nome, não ficar mudando. Ah, sim, sim. Nomes, por exemplo, como Audiofax, que tem, né? Existe. Audiofax, o cara fala, acho que ele gostava muito de som e de comunicação, falou, vou homenagear dois produtos aqui, som e o fax. Pois é, e não é incomum. Não A é, gente sempre percebe tem. muito isso. Tem uma outra pergunta aqui. Quando eu me casei, diz o nosso telespectador, constou no registro de casamento o meu sobrenome de maneira errada, Souza com Z em vez de S, o que é muito comum também. Eu posso resolver isso, doutor? Pode, e essa situação é até mais simples, porque não precisa de uma ação judicial. Basta ser feito o procedimento na via extrajudicial no próprio cartório. A pessoa pode procurar o seu advogado, pode procurar a Defensoria Pública, caso não possa pagar um advogado, e nós enviamos um ofício até o cartório em que a pessoa foi registrada, justamente apresentando isso que chamam de erro sem necessidade de indagação. Ou seja, uma questão simples. Aí ele encaminha o oficial de registro ao Ministério Público, volta com a manifestação e ele mesmo faz a alteração, portanto, sem necessidade de um processo judicial que torna a solução bem mais rápida. Ok. Vamos à terceira pergunta aqui no quadro Por Dentro da Lei. Moro há muito tempo em Tucuruí, porém sou conhecido de maneira diferente da que consta em minha identidade. Poderia, nesse caso, mudar meu nome, doutor? Pode. É uma outra hipótese de mudança de nome. A lei permite que haja o acréscimo de nomes, né, aqueles apelidos públicos e notórios, bem como a modificação de nomes. O que aconteceu, por exemplo, casos que ficaram bastante conhecidos, né, envolvendo a Xuxa, que acrescentou o Pelé. O Lula? O próprio Lula também, né, o ex-presidente, que incluiu o Lula. Por assimilação, no caso, Exatamente, né? É justamente para que tenha aquela identidade, a pessoa venha a ter o registro da forma com que realmente ela é conhecida. E, nesse caso, também será necessária uma ação judicial. É uma ação de retificação de registro público. Quanto tempo isso pode durar, doutor, para o nosso telespectador entender? Depende muito da comarca. Normalmente não é um processo demorado. Em uns Certo. 4 meses a gente pode já ter a solução. E não é só para essas situações também. Tem uma outra que não é comum, mas às vezes acontece, que é quando a pessoa vem a participar daqueles programas de proteção à testemunha. Certo. Aí, se houver um pedido dessa pessoa que vai testemunhar, que corre um risco de vida, aí o juiz também determina a alteração completa, se necessário for, do seu nome e sobrenome. Interessante. No caso dessa mudança, doutor, de nome, por exemplo, há também a necessidade de mudar-se toda a documentação, certo? Toda a documentação. A pessoa vai ter que ir na polícia civil para tirar uma nova identidade, vai ter que ir no Detran para tirar uma nova CNH, vai ter que ir na sua faculdade para alterar o diploma. Tudo Enfim, isso. traz essa consequência. Ok.
Penúltima pergunta. Cuido de uma criança há vários anos e quero entrar com o processo de adoção, pois sou mãe, pois sua mãe sumiu e ele não tem o registro do nome do pai. Nesse caso, vai haver mudança no nome da criança ou só no sobrenome? Sim, é uma consequência natural a alteração do sobrenome. Certo. Porque a pessoa que vem a adotar, ela dá também o seu sobrenome para aquela criança, para aquele adolescente, para aquela pessoa que vai ser adotada. Uhum. Em algumas situações, quando é muito novinha a criança, aí é permitida a alteração do nome. Porém, em algumas outras situações que a pessoa que foi adotada já está acostumada com aquele nome, aí normalmente não se altera, principalmente quando envolver criança e adolescente, justamente para não causar uma confusão na cabeça dessa criança. Certo. Então aí se preserva realmente aquele princípio do melhor interesse da criança e se mantém esse nome. Ok. Diz aqui o nosso telespectador, sou transexual, posso mudar o meu nome, o meu sexo na minha documentação de identidade? Sim, hoje em dia o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento que permite a alteração não só do nome, mas como também do gênero ali no seu registro de nascimento e sem necessidade daquela cirurgia de adequação sexual. Aí nesse caso vai precisar também de uma ação judicial, uma ação de retificação de registro público, aí a pessoa vai ter que comprovar judicialmente essa mudança de gênero, aí normalmente se utiliza perícia psicológica, documentos que comprovem alguns procedimentos estéticos ou hormonais, justamente para que o juiz venha afirmar o convencimento no sentido de que aquela pessoa realmente possui um outro gênero. Okay. Aí, em sendo provado, aí é feita essa determinação judicial para o cartório em que a pessoa foi registrada para fazer a alteração não só do nome, como também do gênero. Do gênero. Não sendo permitido incluir nesse documento qualquer observação referente a transexual, nada disso. Pra só não vem por ordem judicial. Para não implicar na discriminação. No Exatamente. É um entendimento que seguiu justamente o princípio da dignidade da pessoa humana, questões que o Brasil também veio a assumir pactos internacionais. Então, hoje em dia, o entendimento ele perfila esse sentido. Ok. Bom, sexta-feira que vem tem mais. Queremos agradecer mais uma vez o Dr. Renato Mendes Carneiro Teixeira, aqui representando a Defensoria Pública. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu. Olha, tenha um excelente final de semana. Vem aí o programa Ponto de Luz. Continue com a gente aqui no Canal 12 SBT, na TV Floresta. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço.